Notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseada no uso da potência de 10. Potência de 10. Olha o exemplo. Eu posso ter ela com expoente positivo e posso ter ela com expoentes negativos. Se eu tenho 10 ao cubo, quer dizer que eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, eu estou multiplicando 10 por ele mesmo 3 vezes, certo? Que é a mesma coisa que 1000. Se eu tenho 10 elevado ao menos 3, esse expoente negativo, meninos, quer dizer nada mais, nada menos que o inverso do número. O que é o inverso de um número? Olha só, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao cubo. É o inverso do número 10. Por isso que o expoente é negativo, que aí a gente vai fazer a mesma coisa lá em cima, né? Então, 1 dividido por 1000, que é a mesma coisa de 0,01. Vocês podem pensar o seguinte também na potência de 10, que a gente utiliza muito. A quantidade do expoente, quantidade de zero depois do 1. Olha só, 10 elevado ao cubo, eu tenho 1000, certo? Eu tenho 3 zeros. 10 elevado a menos 3, eu tenho ali também 3 zeros, né? 2 zeros ali depois da vírgula, mais um antes, 3. Potência de 10. Então, aqui, ó, fica muito tranquilinho para vocês. 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a zero é 1. 10 elevado a 1, eu tenho 10 uma vez. 10 ao quadrado, eu tenho 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. 10 ao cubo, eu tenho 10 três vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Então, 1000. E assim, eu tenho aqui com expoentes positivos e tenho do outro lado com expoente negativo. Toda vez que o 10 está elevado ao expoente negativo, quer dizer que eu tenho o inverso daquele número, certo? Então, eu vou pegar 1 sobre 10 elevado a esse expoente positivo. Por exemplo, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 10. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 100, que é 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 100. E assim por diante. Existem algumas vantagens em utilizarmos a notação científica. Os números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos de forma reduzida. É utilizado por computadores, máquinas de calcular e torna os cálculos mais rápidos e fáceis. O número estará em notação científica quando ele estiver escrito do seguinte formato: um x qualquer que multiplica um 10 elevado a um expoente qualquer. Como eu não sei quem são esses valores, eu vou usar x e y. O x é um valor qualquer entre 1 e 9 multiplicado por uma potência de base 10 e o y é o expoente. Esse expoente ele pode ser positivo, pode ser negativo. Olha o exemplo aí embaixo, que legal. Por exemplo, 3.000. 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000, não é verdade? Mas 1.000 eu posso escrever como 10 ao cubo. Aí escrevi 3.000. Se eu for agora escrever 0,003, da mesma forma, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 3. Porque 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1.000. 1 dividido por 1.000 vezes 3, eu vou encontrar 0,003, certo? Usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes e expoentes negativos quando estamos representando números pequenos. Exemplos de valores escritos em notação científica. Então, é muito utilizado para a velocidade da luz no vácuo, diâmetro de átomo, quantidade de moléculas em um mol de substância qualquer, quantidade de segundos, quantidade de água no oceano da Terra, duração de uma piscada e a massa de átomo. Então, são aqueles números que são muito grandes ou aqueles números que são muito pequenos. Para esses dois tipos de números, sempre utilizamos a notação científica. Né? Olha só a velocidade da luz.
3 vezes 10 elevado à quinta potência quilômetros por segundo. Olha o diâmetro de um átomo. 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E assim por diante, né? Operações com notações científicas. Adição. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Se não for, temos que transformar uma das potências para que seu expoente seja igual ao da outra. Por exemplo, eu tenho 5 vezes 10 elevado à quarta potência. E tenho 7,1 vezes 10 elevado à segunda potência. Então, não posso deixar desse jeito, senão não vai ter como eu somar. Eu tenho que tentar transformar ali, onde está 10 ao quadrado, em 10 elevado à quarta potência. O que eu faço? Eu vou dividir, então, por 100, por 10 vezes 10. Porque eu fazendo isso, aí sim vai aparecer um 10 à quarta potência. Então, eu pego 7,1, vou dividir ali por 100. Então, eu vou andar com a minha vírgula ali, né? Mais as duas casinhas. Então, ficou 0,071 vezes 10 elevado à quarta potência. Agora sim, se eu chamar a 10 à quarta potência de x, eu tenho 5x mais 0,71x. Agora sim, eu posso somar, ou seja, colocou aí o 10 elevado à quarta em evidência e somou o restante. Super simples, né? Agora vamos ver como que fica na subtração. Do mesmo jeito, só que agora eu vou tirar ao invés de somar, tá? Então, aí eu arrumei a potência. Tava 7,7 vezes 10 elevado à sexta potência e o outro 2,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, eu preciso transformar esse 3 em 6, certo? Então, eu vou pegar o 2,5 e vou dividir ele por 1000 agora. Aí, sim, agora eu posso subtrair. Então, eu vou colocar esse 10 elevado à sexta potência em evidência. E assim eu faço a subtração. Vocês podem chamar esse 10 elevado à sexta potência de um x. Fica 7,7x mais 0,0025x. Então, posso somar, né? A gente está falando aí da mesma grandeza. Na multiplicação, é muito tranquilo. Lembra de potência, quando eu passei a revisão de potência para vocês? Quando eu tinha potência com mesma base, o que eu fazia? Eu conservava a base e somava os expoentes, não é verdade? Então, aí vocês vão fazer isso. Vocês vão multiplicar 4,3 por 7 e a potência, como as duas são da mesma base, você conserva a potência e soma os expoentes. E na divisão, né? Lembra também das nossas aulinhas do primeiro bimestre, revisão de potência, que a gente fazia com divisão, de potência com mesma base. A gente conservava a base e subtraía os expoentes. Então, aí eu vou dividir os meus valores, né, que eu estou fazendo a divisão, 6 dividido por 8,2. E a base é a mesma dos dois casos, 10. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Os valores expressos em notação científica possibilitam a utilização dos múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Olhem só a tabela. Então, nessa tabela, meninos, eu tenho os múltiplos e submúltiplos, né? Tem nomes aqui que vocês não estão habituados. Por exemplo, iota, zeta, essa, peta, tera, mas já tem outros que vocês já estão habituados, tera, giga, mega, quilo, hectodeca, né? E aqui nos submúltiplos eu tenho décimo, cento, mili, micro, nano, pico, femto, ato, zepto e iocto. Então, esses aqui vocês já estão mais habituados, alguns aqui vocês utilizam bastante aí no cotidiano de vocês. Olha a utilização dos múltiplos e submúltiplos. Uma forma alternativa de escrever valores muito grandes ou muito pequenos é através da utilização dos símbolos de múltiplos ou submúltiplos. Basta substituir a potência de 10 pelo símbolo correspondente. Então, o que quer dizer isso? Olha só, 5 vezes 10 à quinta potência. Na tabela,
10 ao cubo equivale a quilo. Como eu tinha 5 vezes 10 ao cubo metros e o 10 elevado à terceira potência equivale a quilo, é só eu colocar esse casinho no lugar de 10 ao cubo. Olha só, vamos procurar aqui. 10 elevado ao cubo, cadê ele? Tá lá embaixo, ó, quilo, que é um casinho, tá vendo? Então, no lugar de 10 elevado à terceira potência, eu vou colocar o casinho, então ficou quilômetros, tá? 5 vezes 10 ao cubo metros é igual a 5 quilômetros, tá vendo que legal? E assim dá pra gente fazer várias outras coisas. As questões que vocês vão fazer essa primeira semana aqui, tá? A primeira, olha o que diz a primeira. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem o diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Qual é a notação científica do diâmetro interno do vírus influenza em milímetros? Muito fácil. Como eu disse para vocês, a gente vai, no nosso vídeo, a gente vai pegar esse valorzinho aqui e a gente vai passar ele para a notação científica. A gente vai passar ele para um produto de um número multiplicado por 10. Então, aqui eu vou pegar o 11 e multiplicar ele por uma potência de 10. Então, vai ser 10 elevado a quanto? Então, você vai contar os zerinhos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10 elevado a qual potência? Essa potência, ela vai ser positiva ou essa potência vai ser negativa? Quando a potência é positiva, é quando eu tenho os meus zerinhos à direita. Quando a potência é negativa, é quando eu tenho os meus zerinhos à esquerda. Agora, é só vocês observarem o vídeo que eu passei com a explicação do conteúdo, que vocês vão conseguir responder essa questão. Questão número 12 diz assim: a Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide Y-155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicado a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, menor distância que ele passou da superfície da Terra. Agora, meninos, perceba que aqui do lado, na minha ilustração, eu já tenho a proximidade da Terra, né? Que é 325 mil km. Então, eu tenho aqui todos os dados que eu preciso para responder essa questão. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar agora e vão transformar aqui esses 325 mil km em notação científica. Só isso, tá bem?